E a palavra que está no meu coração para esse dia está em Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 4, Provérbios de número 4. Será que é o 4 mesmo, Jesus? Acho que é o 4 mesmo. É o Provérbios 4. Provérbios capítulo 4, verso de número 20 em diante. Que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixes apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o teu corpo. Interessante isso, hein? E saúde para o teu corpo. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Examina o caminho dos teus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu acabei de ler Provérbios 4, eu li do 20 até o verso de número 27. E você sabe que Salomão, ele trouxe para nós aqui conselhos fenomenais, até porque a Bíblia chama ele como o homem mais sábio de toda a história. Isso, quem fala isso é Deus, dizendo que antes dele, depois dele, não haveria um homem com tanta sabedoria como ele. E ele vai ter conselhos assim importantíssimos para a vida. Para você ter ideia, o livro de Provérbios, ele é um dos livros mais lidos, inclusive até por pessoas que são ímpias, pessoas que querem crescer na vida, estudar na vida, pessoas que querem progredir em certas coisas na vida, inclusive pessoas às vezes que não têm nem religião, né? Procuram estudar as sabedorias de Salomão, os conselhos de Salomão, devido à sabedoria que esse homem teve, a forma como ele interpretou a vida, a maneira como ele resolveu problemas simples, problemas na verdade simples não, problemas difíceis, mas com simplicidade, né? Você quer ver uma história simples que Salomão resolveu assim, rápida, e revelou a sabedoria de Deus sobre a vida dele? Duas mulheres chegam diante do rei de Salomão, afirmando ser mãe do menino. As duas afirmam ser mãe. Salomão tem um problema para resolver, as duas afirmam ser mãe, e na verdade cada uma carregava uma criança, só que uma estava com a criança viva e a outra estava com a criança morta, né? E as duas mães chegam diante de Salomão falando que a criança viva era delas. E uma mãe estava carregando no braço a criança morta e a outra estava com a criança viva. Na verdade estava só com a criança viva, né? Só que as duas mães estavam afirmando ser mãe daquela criança. E a história que o texto afirma para nós é que elas eram duas mulheres que viviam na mesma casa e, de repente, no meio da noite, uma delas dormiu em cima da criança. A criança veio a óbito. Quando a criança morre, a mãe vai pegar a criança que está morta e vai trocar pela criança viva. E quando a mãe verdadeira acorda no outro dia, que vai dar, né, que vai se levantar para ver o seu filho, ela percebe que a criança que estava nos braços era a criança que estava morta, a criança que não estava viva, né? E a outra mãe havia roubado a criança dela. Então Salomão tem um problema aqui para resolver. As duas mães chegam diante dele afirmando ser mãe da mesma criança. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar pegar a espada, vai mandar um servo trazer uma espada, ele vai ameaçar cortar a criança no meio e vai dar uma parte para cada mãe. Aí a mãe que estava mentindo, que na verdade fez a troca das crianças, pegou a criança morta dela e trocou pela criança viva da outra, essa mãe que estava mentindo, ela vai dizer, pode cortar, nem meu nem teu, pode cortar a criança. E a outra, que é a mãe verdadeira, vai dizer, não, Senhor, não faça isso, eu prefiro ver a criança nos meus braços viva. Quando Salomão fez isso, ele descobre ali quem era a mãe verdadeira. A mãe verdadeira era aquela que não queria ver seu filho morto, queria ver seu filho vivo.
Eu só te contei um caso dele de sabedoria que ele demonstrou ter, e teve tantos outros. Os conselhos de Salomão e a sabedoria de Salomão foi tão intensa, alcançou tantos reinos, tantas nações, que você vê na história uma rainha conhecidíssima vindo de longe para querer ouvir os conselhos e a sabedoria que Salomão tinha. Porque a sabedoria de Salomão percorreu a terra. Inclusive a rainha de Sabá veio de longe para querer saber quem era esse tal de Salomão, porque todo mundo só falava da sua sabedoria. Então esse livro aqui é um livro que para nós cristãos nós seguimos como princípios, porque nós cremos que é a palavra de Deus, e para outras pessoas que não são cristãs, elas seguem grande parte desses conselhos porque são conselhos para a vida, são conselhos poderosos, dotados de princípios. Como eu li aqui no versículo de número 20. Olha o que ele diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. É um conselho de um pai falando com o filho. Por isso que a expressão que ele usa é: filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. E você vai perceber, é óbvio que espiritualizando esse texto aqui é o próprio Deus falando conosco, mas no sentido literal você vai ver que é um conselho de um pai falando com o filho, é um conselho dele dando para outras pessoas, é um conselho dele colocando para aqueles que estão na condição de filho, que guardam os seus princípios. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, porque quando eu ouço a voz do Pai, quando eu escuto a voz do Pai, quando eu absorvo a voz do Pai, eu consigo manter uma vida de gozo, eu consigo manter uma vida de bênçãos. Isso tem tudo a ver com o que Deus ensinou na Bíblia. Qual é o mandamento que Deus ensinou ao filho? Honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. E olha o que Salomão está dizendo. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina ao teu ouvido. Isso tem tudo a ver com o pai, porque se você ler o versículo de número 1, vai dizer: ouvi, filhos, a correção do pai, estais atento para conheceres a prudência. Perceba, se eu ouço a voz do meu pai, e quando eu falo pai agora eu não estou falando de Deus, meu pai da terra, meu pai terreno, eu vou ser bem sucedido, eu vou conquistar promessas que Deus colocou sobre a minha vida. Mas, pastor, mas como assim? Se meu pai der conselhos errados, é óbvio que os conselhos dele vão estar pautados também na direção de Deus sobre a sua vida, porque você conhece a palavra. E antes de você ouvir qualquer coisa, você vai ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Agora, ainda que ele seja uma pessoa que andou em caminhos errados, que está te dando mau conselho, o que o proverbista quer ensinar a mim e também a você é aprender a honrar o seu pai, a dar ouvidos ao seu pai, a escutar o seu pai. É o que a Bíblia diz. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. A Bíblia não está falando para você honrar um pai que é bom. A Bíblia não está falando para você honrar o pai, a mãe que é boa. A Bíblia não está falando, não, ouça o teu pai que é bom, que se ele não for bom, você não deve ouvir, não. A Bíblia diz, honra pai e mãe. Ok? Isso é uma promessa, com princípios. Se você honrar o seu pai e sua mãe, seus dias serão prolongados aqui na terra. Da mesma forma, o proverbista está dizendo isso para nós. A se inclinar aos ouvidos do pai. A inclinar os seus ouvidos ao pai, a escutar o que o pai tem a dizer, a honrá-lo como pai, ok? Ainda que seu pai não seja um dos melhores, sua mãe não seja uma das melhores, você vai gozar de princípios, você vai desfrutar da palavra. Então honre ele, honre o pai, honre a mãe, se atente às suas palavras, e no sentido espiritual, se atente à voz de Deus, guarde a voz de Deus, absorva a voz do Pai, entenda o que o Pai está trazendo para você, até porque Deus, tudo que Ele tem para te dar, Ele vai te dar de maneira positiva, Ele vai te dar sem te pedir nada em troca, Ele vai te dar porque te ama, Ele vai te dar para o seu próprio bem, ok? Deus sempre vai te dar para que seja bom, e não as deixe apartar dos seus olhos. Guarda no íntimo do teu coração. Aí tem duas coisas. Não deixa apartar dos seus olhos. Esteja visualizando aquilo que te edifica.
Não deixa essas palavras apartar dos seus olhos aqui, ó. Não deixa isso aqui apartar dos seus olhos. Não deixe essa palavra apartar dos seus olhos. Agora o texto traz para nós o sentido espiritual de eu colocar os meus olhos nessa palavra. Porque se os meus olhos estiverem inclinados nessa palavra, eu vou ter sucesso, eu vou ter vida, eu vou ter prosperidade, eu vou ter bênçãos sobre a minha vida. Mas eu preciso que os meus olhos estejam nessa palavra. E você vai perceber que se os seus olhos estiverem nessa palavra, você vai vencer muita coisa nessa vida. Você não vai ser influenciado pela desgraça, pela tragédia, pela palavra ruim, pela palavra negativa, porque os teus olhos vão estar no Senhor. A sua mente vai estar no Senhor. Sua vida vai estar no Senhor. Ok? Não as deixe apartar dos seus olhos. Guarda-as nos íntimos do teu coração. Aí você vê, não só apenas veja a palavra, mas guarda a palavra no teu coração. Não apenas ouça a palavra, mas guarda no seu coração. Porque tem gente que lê e não guarda, tem gente que lê e não pratica. Tem gente que ouve a palavra, está escutando a pregação e não exerce a palavra, não pratica a palavra, não coloca em exercício. Aí a vida dele não muda, aí ele não consegue absorver as bênçãos de Deus. Por quê? Porque ele não guarda no coração. Ele simplesmente vê, ele simplesmente está ouvindo, mas ele não pratica. Então ser só ouvinte não te transforma. Só ver não te transforma. O que te transforma é você exercitar a palavra que você ouve e colocar onde? No coração. Foi o que Davi disse. Davi falou assim: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando eu guardo a palavra, em momentos que eu passar por tentações, por dificuldades, por impulsos pecaminosos, a palavra vai arder no meu coração, a ponto de me alertar e dizer, não vai por aí, esse caminho é perigoso, esse caminho pode me levar à morte, esse caminho pode me distanciar dos projetos de Deus. Guarda-as nos íntimos do teu coração, porque são vida para aqueles que a acham. Olha o que Salomão está dizendo para nós, que essa palavra e a palavra do Pai é vida para você. É vida para você. As palavras do Pai são vida. Agora, sem espiritualizar, trazendo o sentido literal do texto. Se você ouvir o seu pai, se você ouvir sua mãe, você vai ter vida. Por quê? Não só pelo que ele quer passar para você, mas pela promessa que está incluída dentro da palavra, quando você decide se submeter ao estatuto do Senhor, à palavra do Senhor. Quando você honra, que é honrar pai e mãe até que se prolongue, honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra, você vai desfrutar da promessa. Quando você honra seu pai e a sua mãe. E essas palavras vão trazer vida. Essas palavras vão trazer vida para você. Sucesso, prosperidade, alegria. Quando você guarda a palavra, quando você pratica a palavra, quando você esconde a palavra no seu coração. Por mais que às vezes você ouça algumas coisas do seu pai na terra, sua mãe na terra, e você não goste de escutar algumas palavras dele, porque a palavra dele dói, porque a palavra dele é ruim, porque ele falou muita coisa que eu não queria ouvir, mas pode ter certeza que se ele é um pai que te ama, ele falou muita coisa para o seu bem. E a maioria dos pais são pais que querem o bem. São pessoas que procuram fazer o bem, que dão bons conselhos. E quando erra com o filho, erra tentando fazer o bem, erra tentando acertar. Então, se ouvir essas palavras de alguém que teve experiência, você vai ter vida. Agora, espiritualizando, porque o texto me dá vertente também para espiritualizar, se você ouvir especificamente a palavra do Pai, o Senhor, Deus, aí você vai ter todo tipo de vida. Vida na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida conjugal. Todas as áreas que estiverem mortas, vai ter vida. Por quê? Porque a palavra do Pai gera vida. A palavra de Deus para a minha vida vai trazer frutos, vai trazer flores, vai frutificar a minha vida, vai florescer a minha vida, porque são palavras de vida. Não aparte dos seus olhos, guarde no íntimo do teu coração, porque são vida para os que a acham, e saúde
para todo o teu corpo. Olha que interessante, a palavra de Deus, a palavra do Pai para a minha vida é saúde para o meu corpo. Saúde para o meu corpo. Quando eu tenho vida, eu tenho saúde. Se eu meditar nessa palavra, essa palavra vai trazer saúde para mim. Isso é algo tão tremendo que, se você estudar um pouco de outros assuntos que não são nem cristãos, por exemplo, a ciência fala que a fé tem o poder de liberar uma substância no corpo que vai te dar saúde, que vai fazer bem para você. Eu vi uma pesquisa que fizeram uma vez no Fantástico, de pessoas que com um quadro clínico ruim de câncer no hospital, outras no mesmo quadro, só que as pessoas que tinham fé e outras que não tinham fé. E nessa pesquisa eles falaram que as pessoas que tinham fé, elas se recuperavam mais rápido, elas conseguiam se recuperar mais rápido. E você vai perceber que isso traz à tona aqui na palavra, quando diz que quando você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus traz saúde para você, saúde para o teu corpo. Se você cercar a tua mente, os seus ouvidos, com as coisas que você está ouvindo no mundo, isso só vai destruir a tua saúde. Só vai fazer mal para o teu emocional, para o teu psicológico, para o teu coração. Mas se você meditar na palavra do Senhor, se você ouvir a palavra de Deus, como você está fazendo agora, nessa manhã, você parou para ouvir a voz do Senhor, você está escutando essa palavra, você nem sabe, mas essa palavra está gerando vida, está gerando esperança, está gerando saúde. Saúde para o teu emocional, para o teu coração, para o teu corpo, para a tua mente. Essa palavra está gerando vida. É o que o proverbista diz, que se ouvir a palavra gera vida. Porque são vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque ele procede às saídas da vida. Isso aqui é tremendo, tremendo, tremendo. Dá só para pregar em cima desse versículo. Tudo sobre o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí Salomão vai dizer, se tem tanta coisa que você tem que guardar, que você tem que levar para a tua vida, você tem que guardar o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Isso aqui é evangelho, gente. Ah, mas está em provérbio, mas é evangelho. Por quê? Porque Jesus falou que o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. E sai de onde? Do coração. Aí olha o que Salomão vai dizer. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a saída da vida. Isso aqui é tremendo. Dele procede as saídas da vida. Ou seja, aquilo que eu falo do meu coração, que eu deixo soltar do meu coração, vai determinar o caminho que eu vou viver. De tudo que eu tenho que guardar, guarda o coração. Porque o que sai dele procede as saídas da vida. O que sai dele, o que surge dele, vai determinar caminhos na minha vida. Seja o que eu lanço para o bem, seja o que eu lanço para o mal. Por isso, se tem uma coisa que eu tenho que guardar, é guardar o meu coração. Porque Jesus falou que o que contamina não é o que entra, é o que sai. Então guarda isso aqui. Cuidado com o que sai daqui. Uma palavra uma vez dita, ela nunca mais vai voltar. Você nunca mais consegue recuperar depois que você lança uma palavra. Uma vez que você falou, já era. Tirou do coração, ou a palavra vai gerar vida ou vai gerar morte. Por isso que o Salomão está dizendo, guarda o coração. Guarda, de tudo que tem que guardar, guarda isso aqui. Porque o que sai daqui procede às saídas da vida. O que sai daqui pode proceder caminhos de bênção, como pode também proceder caminhos de morte. O que você tem deixado sair do teu coração? O que você tem falado no teu dia a dia? Quais são as palavras que você tem proferido? O que você tem lançado no teu coração? Tem muita gente que fala assim, né? Ah, mas na hora eu falo, mas depois eu me arrependo, é porque eu sou assim. Eu sei que você é assim. E cada pessoa tem uma personalidade diferente, mas o problema é que uma vez que você lança uma palavra, nunca mais ela volta. E a palavra acaba deixando sementes. E as sementes, elas germinam. E com o tempo, elas procedem resultados sobre a nossa vida. Por isso que Gálatas diz que tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Tudo que ele planta, ele colhe. Não tem como passar por essa terra e não colher aquilo que não plantou. Por isso, guarda o teu coração,
protege o teu coração, esconda o teu coração, para que as palavras que venham sair dele não sejam palavras de morte, não sejam caminhos de morte, não venham te levar para lugares de desgraça, mas que venham trazer vida para você, que venham te levar para a própria vida. Aí ele segue dizendo: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Olha que conselho. Tira a mentira da tua boca, afasta a maldade dos teus lábios. Tem gente que tem prazer em falar mentira, tem gente que tem prazer em disseminar a maldade, sabe? Você vai colher um dia, meu amigo, você vai colher. Você está plantando, você vai colher. Por isso que às vezes é melhor você viver a realidade de uma verdade do que viver um engano de uma mentira. Eu vou repetir a frase. É melhor você viver a realidade de uma verdade do que você viver um engano de uma mentira. Pastor, me explica essa frase que eu não entendi. Eu vou te explicar. Às vezes você mente, você engana e vive aquele engano e aparentemente parece bom porque você conseguiu esconder uma situação com uma mentira. Só que lá na frente você vai ter um resultado terrível do que você mentiu, inclusive de coisas pequenas. E às vezes é melhor você sofrer as consequências porque falou a verdade. Às vezes é melhor você encarar a realidade e receber o remédio na hora porque falou a verdade, do que você esconder, viver uma mentira e depois a conta chegar e você se arrebentar com essa situação. Então, muito cuidado com aquilo que sai do teu coração. Desvia a mentira da tua boca, afasta a maldade dos teus lábios. Os teus olhos olhem para frente, as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Os olhos, olha para frente, ó. Foca na frente, coloca os seus olhos para frente. Fixa os seus olhos na frente. Não olha para o lado nem para o outro. Por quê? Porque às vezes você olha para o lado e você cai. Às vezes você olha para o lado e você se afasta. Às vezes você olha para o lado e se afunda. Às vezes você olha para o lado e se arrebenta. Então olha para onde? Para frente. O que Paulo disse? Paulo diz assim, ó, sigo, porém, em direção ao alvo, olhando para o prêmio da minha salvação. Paulo seguiu olhando para frente, olhando para Cristo. Que enquanto eu olho para frente, eu não perco a minha atenção com as coisas que estão acontecendo ao meu redor, ao meu lado. Desvia a mentira da tua boca, afasta a maldade dos teus olhos, os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Examina o caminho dos teus pés e os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É um conselho importantíssimo para você fazer o bem, para você viver o bem e guardar no teu coração aquilo que é bom, porque nele procede as saídas da vida. Você recebe essa palavra? Então coloca aí nos comentários, escreve aí o que Deus falou com você, qual foi a parte que Deus mais falou com você. Coloca no comentário para testificar que essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida. Não sei, alguma coisa que você entendeu, né? Eu vou guardar o meu coração, eu vou esconder meu coração no Senhor, eu vou ouvir a voz do Pai, eu vou entender e vou praticar a sua voz, eu vou guardar o meu coração para que eu não entre em caminhos errados, eu vou escolher ouvir a voz de Deus. Não sei, alguma coisa que mostre que essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.